Cuidados com fundos imobiliários. Nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre os cuidados que as pessoas têm que ter quando elas estão investindo em fundos imobiliários. Na realidade, eu vou falar de alguns tópicos que se aplicam a todos os fundos de investimento. Porém, quando as pessoas vão investir em fundos imobiliários, às vezes elas se esquecem desses detalhes, porque muitas vezes elas até aplicam nos fundos de investimento convencionais, mas quando vão, não se atentam muito para esses problemas que ocorrem nos fundos tradicionais e que acaba deixando de se atentar também para o caso dos fundos imobiliários. Então nós vamos dar uma olhada aqui e eu vou dar um exemplo de por que eu prefiro os fundos imobiliários chamados de administração passiva do que aqueles que são chamados de administração ativa. E eu vou deixar claro também que esses fundos de administração passiva, que eles tendem a ser mais baratos, e as pessoas falam, eles são mais arriscados e tal. Eu vou tratar disso no final desse vídeo, inclusive no final eu vou colocar alguns tópicos que chamam a atenção aí com relação à questão da gestão ativa e mostrar para você o seguinte, é que mesmo enfrentando alguns riscos que a gestão passiva traz, eu tenho a preferência por esses fundos. Lembrando que eles provavelmente vão deixar de existir. Por quê? Porque esse tipo de fundo, esse tipo de administração não gera tanto resultado para os administradores / gestores, porque aí tem uma dupla atuação aí, né? Tem empresas que são só gestoras, tem outras que são gestoras e administradoras, mas elas têm preferência pelos que têm administração passiva e a gente vai ver por quê. A começar pela taxa de administração, porque por ela estar agindo de forma ativa, ou seja, ela está podendo comprar, vender, né, negociar ativos dos fundos imobiliários, aqui lembrando que eu estou falando basicamente dos fundos de tijolos, porque que são aqueles fundos que têm um imóvel realmente, né? Não estou falando aqui dos fundos de papel, que são o quê? São aqueles títulos, aqueles fundos que têm dívidas, né, que estão cheios de dívidas de empresas de construção, de empresas de loteamento, de empresas que fazem aqueles processos de time sharing, né, que é aquele negócio de venda de temporadas em determinados resorts que tem aí tanto seja no litoral, seja lá em áreas de campo e tal, enfim. Esses que vendem, que trabalham com fundos, aliás, que fazem empréstimos, né, que trabalham com empréstimos, pegam o dinheiro dos cotistas e emprestam para terceiros e pegam esses empréstimos para colocar nas carteiras, empréstimos ligados ao setor imobiliário, eles são chamados de fundo de papel. Também uma espécie de fundo de papel, que não é bem isso, mas poderia ser considerado, são fundos que investem em fundos de investimento. Então, fundos imobiliários que investem em fundos imobiliários. E aí você tem um outro problema que seria o pagamento de duas taxas de administração, que você está pagando uma taxa de administração do fundo original, que é onde o seu fundo de investimento está aplicando, e a taxa do próprio fundo de investimento. É claro que quando você olha para tudo isso, eu também tenho que fazer essas ressalvas, quando você olha para tudo isso, você diz assim, mas eu estou ganhando dinheiro. Sim, se você está ganhando dinheiro e se você entende os riscos, ótimo, beleza, fique feliz, mas eu prefiro olhar as coisas como elas são. Inclusive, eu vou fazer um outro vídeo explicando nessa questão dos fundos de fundos, que existem formas mais fáceis de você fazer isso, certo? De você aplicar em fundos, é lógico, se você tem uma capacidade de poupança um pouquinho maior por mês, que não apenas, sei lá, você tem condição apenas de comprar a cota do fundo, né, que é uma cota lá que pode variar em torno de R$100, sei lá, tem umas empresas que colocam lá as cotas aí na faixa de R$10 para poder atrair mais gente, abrir o espaço para outras pessoas comprarem as cotas, mas apesar disso, não necessariamente isso será uma boa forma de investimento para você. Então vamos dar uma olhadinha agora
nesse exemplo que é de um fundo de tijolos, ou seja, ele comprou, ele tem um prédio, certo? E esse prédio, ele está numa gestão ativa, ou seja, é dada a possibilidade do gestor adquirir novos imóveis. Então vamos dar uma olhada para essa situação aqui, que é uma situação que, do ponto de vista do cotista, ela não seria a melhor do mundo. Porém, vamos ver o que você acha que o gestor faria. Observe só, aqui você tem vamos imaginar que o fundo só tivesse um imóvel, que é o prédio A. Esse prédio A custou aí R$1 milhão, o valor patrimonial dele é R$1 milhão, e você recebe lá, aliás, você não, o fundo recebe um aluguel de R$50 mil por mês. Vamos dizer aqui que esses R$50 mil já esteja líquido de todas as despesas de administração e tudo mais. Ficou lá R$50 mil. Aí o que acontece? O imóvel tem lá, aliás, o fundo tem 1.000 cotas, certo? 1.000 cotas. Obviamente, cada cota aqui valendo R$1.000, tá? Então ele tem 1.000 cotas e cada cota recebe R$50 desse aluguel por mês. Porque se você tem 50 mil dividido por 1.000 cotas, cada cotista vai receber, aliás, cada cotista não, cada cota recebe R$50 por mês. Então, se tiver um cotista que tenha 10 cotas, ele vai receber R$500 por mês. Se ele tiver 2 cotas, ele vai receber R$100 por mês, tá? Para ter 10 cotas, ele teria que investir R$10 mil no fundo de investimento aqui. Eu teria que adquirir 10 cotas. 10 cotas por R$1.000 seria R$10 mil. Veja, quanto que é que a administração ou gestão recebe? Vamos imaginar aqui que nesse exemplo ela recebesse 1% ao ano sobre o patrimônio líquido. Aqui eu botei 1 milhão, mas óbvio que se a gente pensar, não é os imóveis, esses fundos de investimento, eles têm valores bem superiores a isso aqui. Mas vamos lá, só para nosso exemplo aqui. Então, a gestão recebe 1% ao ano sobre o patrimônio líquido. Aí, existem casos nos quais é sobre o patrimônio líquido e casos nos quais é sobre o valor de mercado, tá? Normalmente eles colocam sobre o patrimônio líquido, enquanto o fundo não é listado em um índice, que é o índice dos fundos imobiliários da B3. Mas isso aqui, para o nosso exemplo, vamos imaginar que eles se confundem, que ele esteja sendo negociado ao mesmo valor de mercado, e ele recebe 1% ao ano sobre o PL, ou seja, ele recebe R$10 mil. Vamos agora ver o segundo, o que acontece. O fundo está indo muito bem, você está recebendo lá seus R$50 por cada cota, e aí surge a ideia de alguém lá de adquirir um novo imóvel, o prédio B, tá? Então, o prédio B, cujo valor é exatamente igual, certo? E que o aluguel é de R$30 mil por mês. Por que o aluguel é mais barato? Ah, porque as condições da economia mudaram e tal, então você adquiriu lá aquele imóvel por 30 mil, você adquiriu lá aquele imóvel pelo mesmo valor e por um aluguel bem mais barato, um aluguel de R$30 mil. Para fazer essa aquisição, obviamente tem que entrar dinheiro, e esse dinheiro pode vir de basicamente duas fontes, ou das pessoas que já são cotistas, certo? Ou das pessoas que não são cotistas e que os cotistas não quiseram botar mais dinheiro, elas vão comprar essas novas cotas. Então, o que elas vão fazer? Elas vão pagar lá R$1.000 por cada cota, então ele emite mais 1.000 cotas e é adquirido o imóvel. Vamos ver então o que acontece com essa aquisição. O fundo agora tem 2 imóveis, né? Ele tem o prédio A e o prédio B, e o valor desses 2 imóveis agora passou para R$2 milhões, que é 1 milhão para o prédio A, 1 milhão para o prédio B. E o aluguel? O aluguel agora não é mais de R$50 mil por mês, é de R$80 mil por mês, porque são os 50 do prédio A e mais os 30 do prédio B. Porém, agora o fundo tem 2.000 cotas. E essas 2.000 cotas, você vai dividir os R$80 mil por 2.000 cotas, o que vai resultar em R$40 de aluguel por cada cota. Então, observe,
você tinha, vamos supor que você tinha uma cota, você recebia R$50. Se você não botou dinheiro novo, ou mesmo que tenha botado, cada cota que você tem vai passar a render R$40. Ora, agora por que eu faria isso? Bom, é o que está acontecendo aqui. Você entrou numa nova situação. Mas veja, tem alguém que realmente ganhou com essa história? Tem. Por quê? Porque o novo PL, isso é, o novo patrimônio líquido do fundo passou a ser de 2 milhões. E a administração recebe 1% ao ano sobre o PL. E aí ela passa a receber R$20 mil no lugar de R$10 mil que ela recebia anteriormente a essa operação. Então veja que, nesse caso, o que é que você poderia fazer? Você não teria absolutamente nada para fazer. A sua única opção seria ou vender a sua cota e sair do jogo, ou passar a receber menos, ou passar a receber menos, obviamente, ou botar mais dinheiro para receber menos da mesma forma. Porque você poderia, no lugar de colocar R$2 mil para receber R$80 por mês, antes da compra, você poderia pegar mais R$1.000 que você tivesse, comprar a cota de um coleguinha, de um outro cotista, e você ia receber R$100 por mês. Mas aqui não. Como o fundo tem gestão ativa, o gestor compra esse imóvel aí e tchau, um abraço, um beijo, um queijo, e você se vira. Eu não estou acusando aqui ninguém, nem dizendo que todo gestor faz isso, eu estou dizendo que existem situações em que isso pode acontecer e que você tem que ficar atento, você tem que ficar atenta para esta situação, entendeu? Para poder observar se o gestor está agindo no interesse dos cotistas ou está agindo no próprio interesse. Por quê? Porque o interesse dos cotistas é o que deveria mover a ação, quer dizer, conduzir a ação do gestor. E na maioria dos casos, isso aqui, eu tenho visto isso constantemente, inclusive com fundos que eu acompanho de perto, esse tipo de prática. E que tipo de prática adicional que eu falei aqui que poderia acontecer são essas aqui, vamos imaginar. É a possibilidade de tomar empréstimos em nome dos cotistas. Vamos pensar aqui o seguinte, que o fundo pode simplesmente adquirir um imóvel sem fazer com que sejam emitidas novas cotas. E aí, para isso, ele teria que tomar empréstimo para fazer essa operação. Outra coisa que ele pode fazer é a venda de um imóvel lucrativo em uma operação especulativa. Isso é, ele vende um imóvel que está dando lucro para comprar um outro que pode ou não pode dar lucro, né? Outra coisa, esses fundos que têm possibilidade de realizar empréstimos, ou seja, de adquirir dívidas. Então, se o fundo pode adquirir dívidas, ele pode realizar empréstimos. E quando ele realiza empréstimos, imagina o seguinte, o poder que está sendo dado para os administradores. E é por isso que eu coloco aqui, foi o que eu falei no início, da minha preferência por fundos que tem gestão passiva. Porque na gestão passiva está ali o imóvel, está ali a taxa de administração, vai ser aquilo do começo ao fim e, por falar em fim, provavelmente esses fundos de gestão passiva eles terão um fim. Por quê? Porque isso deixa muito pouco espaço, quase nenhum espaço para os gestores trabalharem para eles terem a autonomia de gerar mais resultado com aquele mesmo patrimônio, né? E isso aí às custas do investidor que a maioria das vezes desconhece. Quando eu falei de outro ponto, que é a questão do seguinte, o pessoal fala, mas eu não gosto de um fundo monoativo, isso é, que só tem um ativo. Bom, de fato, se você para pensar, é lógico, não tem quem possa dizer o contrário, que um fundo que só tem um ativo tem mais risco do ativo ficar obsoleto ou de ter algum problema. Isso é inquestionável.
Mas isso é a característica básica do imóvel. Você pode dizer, mas se criaram um fundo multiativo, ou seja, um fundo que tem vários imóveis, foi justamente para dissipar esse risco. E eu concordo mais uma vez, não tenha dúvida, um fundo que tem vários ativos, embora exista fundos de gestão passiva com vários ativos, né, com vários imóveis. Mas voltando à ideia do fundo monoativo, o que você pode fazer é escolher vários fundos que só tenham um imóvel. Né? Você escolhe vários fundos que só tenham um imóvel e você faz essa dissipação de risco ou diversificação com base na alocação de uma quantidade menor de recursos em cada um. A questão de que um fundo que tenha também, por exemplo, ele só tem um imóvel e esse imóvel ficar desalugado, né, o fato desse imóvel ficar desalugado, isso acontece com o fundo multiativos, obviamente, porque alguns dos imóveis ali dentro pode ficar desalugado ou parcialmente desalugado, e com os imóveis convencionais, né? O imóvel convencional, você também corre esse risco. Lembrando que a gente está tratando de duas classes de ativos que têm diferenças muito grandes, porque, por exemplo, no imóvel tradicional você tem todas as restrições, você não pode comprar, 3 metros de cerâmica do imóvel, enquanto num fundo imobiliário você pode comprar uma parede, né? Porque você vai botar lá um pequeno valor e está resolvido. Bom, então é isso. Se você gostou desse vídeo, você compartilha. Aqui na descrição eu estou deixando o link para o programa Ícone, que trata inclusive de fundos imobiliários e vai apresentar toda a trajetória de investimentos, né? Do zero até você sair aí montando a sua carteira. E também o programa ISR, que é o segundo link que está aí na descrição para as pessoas que estão acessando aqui no YouTube ou no Facebook. Ele tem aí o link para o programa ISR, que é o clube do canal. Se você está no Instagram, dê uma olhadinha na bio, que tem lá os links para os cursos, tá bom? Então é isso. Se você gostou, curte, compartilha e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!